Vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que eu fixei aqui, ó. O que observar quando eu tô travado na balança? Eu separei algumas coisinhas aqui com base nos meus alunos, no que os meus alunos do Comer e Treinar, eu acabo identificando neles que são os principais erros, né, que eles comentam comigo lá no grupo do Telegram, a gente troca muita informação, e o que eles passam para mim e também, claro, o que os meus pacientes de consultório passam para mim e que eu vejo que a gente conserta, mexe nisso daqui e a gente passa a ver resultado. Com base nesses principais erros, eu fiz aqui essa live que eu quero conversar com vocês hoje, então ela é muito bacana. Então, mais uma vez, chama aí a galera para participar, beleza? Clica nesse avião de papel aí, para convidar o pessoal, porque provavelmente você vai pegar informações aqui muito legais. Primeira coisa, gente, se você está travado na balança, entenda. Paula, aparentemente estou fazendo tudo certo, Paula. Vejo aí o que a galera come, eu copio o que a galera come, a galera magra aí come, e não consigo ter resultado. Ou eu entendo que uma dieta, né, hipocalórica, ela deveria ser assim, assado, eu deveria restringir carboidrato, por exemplo, mas e aí tô fazendo isso? Tô restringindo pão, massa, macarrão, arroz, não como mais nada disso, e ainda assim eu não consigo ter resultado de emagrecimento, tô travado, e aí? O que é que eu tô fazendo de errado? Primeira coisa para te dizer é, se você tá travado na balança, a grosso modo, né, o macro, primeiro olhando o macro, né, os erros mais grosseiros. Primeira coisa que eu tenho para te dizer é, você não tá fazendo déficit calórico. Se você não tá perdendo gordura corporal, no todo, quando eu pego assim as semanas para olhar, o mês para olhar, no balancete final do mês, você não está fazendo dieta hipocalórica. E isso pode muitas vezes significar que ou você está tendo erros diários e você não está conseguindo fazer o tal do déficit calórico realmente na maioria dos seus dias porque você está errando em como você está montando as suas refeições do dia. Esse é o primeiro erro. Ou às vezes, não. Você está até fazendo um negócio certinho, tá arrumadinho o que você está fazendo. Está priorizando proteína, reduzindo ali no que é possível as fontes de carboidrato e gordura. Você entende muito bem o que é fonte de carboidrato, gordura e proteína. Está priorizando proteína, comendo legumes, verduras ali de maneira abundante. E não consegue ter resultado, enfim. Provavelmente pode ser porque nas suas exceções o negócio tá over demais, tá exagerado demais. E é por esse exagero demasiado que ao longo da semana, quando você realmente passa ali a régua no final da semana ou do mês, você não está conseguindo ter resultado, porque no fim das contas, comparando esses momentos, você não está fazendo dieta hipocalórica, você não está conseguindo o tal do déficit calórico que é necessário para emagrecer. Gente, é importante que eu sempre gosto de frisar muito a questão das exceções, porque eu, óbvio, como pessoa normal que sou e faço as minhas exceções, eu particularmente recomendo que todos os meus alunos, pacientes, mesmo que queiram emagrecer, que eles também façam exceções, né? Nós somos pessoas normais, não escolhemos ser atletas, bodybuilder, né? Fisiculturista, que precisa estar ali, precisa fazer aquela coisa religiosa ali, caso contrário pode não conseguir ganhar dinheiro no final do mês. Enfim, a gente não precisa ter esse nível de rigorosidade. A gente quer manter boa saúde, a gente quer manter um peso bacana, uma composição corporal ok, mas talvez a gente não precise estar no extremo do baixo ideal percentual de gordura. A gente não precisa disso. Então, para a gente estar simplesmente bem, com um percentual de gordura dentro do saudável, olhando para o espelho, se sentindo bem, gozando de boa saúde, a gente pode sim ter as nossas exceções, mesmo durante o processo de emagrecimento. A grande questão é que se eu tenho um excesso muito grande, se as minhas exceções elas não estão tão pouco frequentes assim, e eu ainda exagero demais na minha exceção, a gente é tão ignorante às vezes, gente, tão ignorante em relação a
A valor calórico mesmo, eu só sou um pouquinho menos ignorante talvez que vocês, porque eu sou obrigada pela minha profissão a estar ali calculando dieta, a estar conhecendo muito a fundo a composição nutricional dos alimentos. Caso contrário, eu seria ultra ignorante no assunto, porque também não vou ficar lá, eu não sou nenhuma máquina de gravar informação, de ficar, pô, quanto isso aqui tem de calorias, quanto isso aqui tem de carboidrato, quanto tem de gordura. Acho que a maioria dos seres humanos normais não tem esse nível de sabedoria em relação aos alimentos. E principalmente, claro, quando a gente fala de preparações mais elaboradas. Então, quando eu pego uma preparação que é um bolo, uma torta, por exemplo, onde eu junto ali para fazer essa refeição, eu pego ingredientes que têm um alto teor de gordura junto com ingredientes que têm um alto teor de açúcar, e isso fica, claro, extremamente palatável, isso fica uma explosão de tanto sabor. No momento que eu faço isso e pego uma porção, uma fatia, digamos assim, generosa daquela torta recheada que eu fiz, eu vou dizer que, na verdade, todos nós somos extremamente ignorantes no quanto aquilo vai ter. Meu Deus, quanto tem de caloria, de açúcar, de gordura ali? E, gente, vocês ficariam impressionados quando a gente passa a calcular algo desse tipo. E pode ser muito calórico, muito, assim, uma fatia de uma doceria, assim, sabe, um pedaço de torta generoso, eu posso estar falando ali de mais de 1.200 calorias, de mais de 1.000 calorias, em um pedaço generoso de torta, né, de um bolo recheado. Por quê? Porque eu tenho muito açúcar e muita gordura. É um negócio que quase não tem peso ali às custas de água, praticamente tudo que tá, todo o peso dele é gordura e açúcar. Então, e a gente, claro, inocente, a gente pensa, não, nessa exceção aqui eu vou comer uma torta, né? A gente termina, sei lá, faz uma exceção já no prato principal, e aí no meio da tarde, inocentemente, a gente come a nossa tortinha ali com um cappuccino, né? Pensando assim de maneira muito inocente, não, aqui é uma exceção, a outra exceção é abrir que tá tudo bem, aí amanhã abre mais 2 exceçõezinhas dessa. E acha que tá tudo bem, quando às vezes, a depender do nível, né, do déficit calórico que você tá ali promovendo diariamente ou não, se você tá promovendo um déficit um pouco mais suave, né, que você não tá colocando tanto esforço assim, não tá sendo um déficit tão agressivo, que cá entre nós é o que eu preconizo particularmente, às vezes com essas 4, 5 exceções que você fez aí no seu final de semana, meu amigo, você jogou o nível calórico tão lá para cima que quando você vai ver no balanço das últimas semanas, simplesmente não fez déficit calórico. Não fez. E entenda, eu te entendo, foi por total inocência. Por total inocência de acreditar que realmente aquele pedaço generoso de torta, que isso era uma exceção e que você só somou isso à feijoada que você comeu mais cedo e só somou isso às 2 fatias de pizza que você comeu de noite. Parece inocente, mas se você não está fazendo um déficit calórico muito grande ao longo da semana, sim, pode ser que isso está te impedindo no balanço final das semanas ou do mês a não fazer um déficit calórico, por isso você não está tendo resultado. Mas em resumo, o que é que eu quis dizer com tudo isso? Vigie as suas exceções. Não deixe de fazê-las, mas vigie as suas exceções. Entenda que você está numa fase, e essa fase é chamada emagrecimento, para que você consiga de fato perder gordura corporal, precisa fazer o tal do déficit. E se a gente facilita muito com as exceções, a gente abre muitas exceções, a gente parece que patina ao longo ali da semana, a gente patina, não sai do lugar, né? Parece que a gente consegue dar uns passinhos para frente ali ao longo da semana, mas aí chega no final de semana a gente dá muitos para trás e no final fica no 0 a 0. E a gente se sente colocando muito esforço e não tendo o resultado que a gente gostaria. E é isso, gente. Se você não está emagrecendo, você não está fazendo déficit calórico. Aceite isso e veja ao longo da sua semana e do mês o que é que pode estar acontecendo para essa conta não estar fechando. Claro, existem coisas mais minuciosas que a gente pode procurar? Existem. Por isso que eu estou falando que eu estou olhando mais a visão macro da coisa. Esse é o erro mais grosseiro que a gente poderia estar cometendo. Mas tem coisas menores? Tem. Algumas delas eu vou falar aqui ao longo dessa live de hoje, tá certo? Tá gostando do conteúdo? Então faça o favor, compartilhe essa live, clique nesse avião de papel, chama as amigas para participar. Outra coisa, dentro dessa mesma questão aí de às vezes não estar conseguindo atingir essa tal dessa dieta hipocalórica, então às vezes tanto podem ser as exceções, como eu disse, às vezes ali na sua rotina do dia a dia, você está até fazendo algo bacana, algo correto,
mas nas exceções está exagerando demais, ou elas estão mais frequentes do que deveriam ser, ou elas estão assim um chute na canela de tanta caloria que está entrando, ou pode ser que o erro esteja realmente no dia a dia. E como é que a gente facilita para esse erro estar no dia a dia? Quando a nossa alimentação, não necessariamente, tá? Mas quando a nossa alimentação, ela tem muito produto. Se você é do tipo que compra, que você até tem a ideia de que sim, comida de verdade é o ideal, né? Quem me segue aqui sabe que essa é a bandeira que eu levanto. Eu acho que todo mundo deveria basear a alimentação, independentemente do objetivo, deveria basear a alimentação em comida de verdade. Então você às vezes pode até ter essa noção, mas você é do tipo que, às vezes, até por ter uma vida mais corrida, você gosta muito de comprar produtos, né? Então você compra o pão low carb na mão de fulana, você compra, eu vou mencionar especialmente os produtos low carb. Gente, eu gosto deles. Muitos deles, os artesanais, né? Feitos ali, ó, individualmente ali por uma pessoa que vende pequenas unidades, não tem aditivo químico, não tem nada. É um produto que você faria na sua casa. Isso é bacana? Claro que isso é bacana. Só tem ingredientes de qualidade, é legal. Mas muito cuidado até com a sua mente, que às vezes é sabotadora em relação a isso, de falar, não, é low carb, é baixo carboidrato, então tá tudo certo. Posso aqui, ó, comer esse pão aqui? Nossa, tão pequenininha, né? A fatia desse pão fica tão pequenininho esse pão. Para eu acomodar uns 2 ovinhos mexidos que eu vou fazer, eu preciso pelo menos umas 3, 4 fatias desse pão aqui. E aí, às vezes, a gente se empolga com um produtinho low carb e até come uma quantidade que não é pequena desse produto. E lembre que os alimentos low carb, a depender do que a gente esteja falando, claro que é sempre bom a gente individualizar, a gente tem que ver cada receita sempre. Mas observe que eles, por conterem muito pouco carboidrato, para que sejam saborosos, geralmente, especialmente se a gente está falando de um pão, de um bolo, né? Pão e bolo low carb, a gente vai falar de uma quantidade maior de gordura. Então, esses alimentos low carb, especialmente pão, bolo, pizza, a depender do tipo de farinha que foi utilizado, né? Se leva muito queijo ou não, se leva creme de leite, manteiga, geralmente eles são uma mistura muito grande e tem uma concentração muito grande de gordura. E essa concentração muito grande de gordura, bom, ela pode participar durante o meu período de emagrecimento. Eu posso comer alimentos mais gordurosos? Quem é do meu programa Comer e Treinar, quem é meu aluno do Comer e Treinar ou meu paciente de consultório já sabe isso. Eu posso sim ter refeições um pouco mais gordurosas, não tem problema. Desde que eu realmente reduza bastante o meu carboidrato, sim, Paula, beleza, é isso que tem num pão. Um pão low carb é um bolo low carb, vai ser provavelmente muito baixo em carboidrato, mas vai ser muito alto em gordura. E a questão toda aí, gente, se volta para uma palavrinha: porção. A gordura é o nutriente mais calórico que a gente tem. 1 grama de gordura tem 9 calorias, enquanto 1 grama de carboidrato ou proteína tem 4 calorias. Então a gordura é extremamente calórica. Se eu tenho um produto que tem uma concentração muito grande de calorias, porque a farinha que ele utiliza é uma farinha gordurosa, eu peguei ali farinha de amêndoas, por exemplo, farinha de castanha, que são farinha de coco, que são farinhas mais gordurosas. Aí eu juntei isso muitas vezes com ovos, que são proteicos e gordurosos também. Eu juntei isso com queijo parmesão para dar sabor à massa. Observe que essa é a receita básica da maioria dos produtinhos low carb. Então vai ter muita gordura. Pode ter? Pode, mas aí entra o quesito porção. Então cuide muito da porção para que realmente não seja uma porção exagerada, para que seja uma porção, se for um produto, o mínimo possível. E uma coisa muito normal de eu ver na vida das pessoas que querem emagrecer e que não estão tendo sucesso por algum motivo é o excesso de produtos. Então, observe que até mesmo a gente em casa pode, na nossa cozinha, fazer essa alquimia, fazer uma alquimia próxima do que a indústria faz. Misturar um monte de ingrediente, criar a partir daí uma preparação que é
incrível e irresistível de tanto sabor. E isso torna muito mais fácil o exagero. Por isso que eu sempre peço para tomar muito cuidado, especialmente com preparações que vão muito queijo, por exemplo, né? Aquela preparação que ela vai às vezes creme de leite para fazer um creme e aí você joga uma camada de queijo por cima para gratinar e aí entra a potência de sabor do queijo, entra a crocância do gratinado que tem ali em cima. Ou seja, no fim das contas você está trazendo camadas e camadas de prazer e sabor que fazem com que você muitas vezes não se contente com a porção ali mediana daquilo. Você quer um pouquinho mais, às vezes nem porque você está com fome, mas porque o negócio ficou gostoso pra caramba. Então observe que sempre que a gente cria coisas assim ultra mirabolantes na cozinha, a gente entra um pouco mais numa zona de risco pra gente cometer exageros. Eu tô aqui com uma paciente, a Ariane, na live de hoje, que é uma paciente que cozinha super bem, por sinal. Então, na verdade, aqui, claro, eu me sinto na obrigação de falar que eu não estou desanimando os cozinheiros de plantão, não. Claro que não. Se você gosta de cozinhar, na verdade, use isso a seu favor, mas leve esse recado para casa. Quanto mais simples for o preparo, melhor, maior vai ser a tendência do resultado ser positivo. Então, se eu posso fazer os legumes grelhados e um pouco de manteiga, um pouco de azeite, isso já vai trazer uma crocância, uma textura boa para esses legumes. Eu vou temperar com sal, pimenta, o que eu quiser, gengibre, enfim, o céu limite, chimichurri, não sei, o que você quiser, o tempero que você quiser. Mas observe, a preparação é muito simples. Ela vai agregar sabor, porque no momento que você agrega um pouco de gordura, você dá sabor ao alimento e você dá textura também ao alimento, vai saltear ele ali, por exemplo, ou vai assar no forno com um pouco de azeite, você está agregando sabor. Mas é um preparo muito simples. São legumes grelhados ou assados, é simples. Pode ser até que você seja tarado nos legumes assados, mas isso vai te trazer saciedade. Raramente você vai conseguir exagerar muito nisso. Mas, meu amigo, quando eu pego esses legumes, boto uma camada, eu pego ali uma lata de creme de leite, bato com um parmesão ali, banho esses meus legumes nesse creme que eu crio, que já tem muito sabor, e aí eu ainda faço uma chuva de parmesão por cima e boto isso para gratinar. Você acha que você come mais disso? O que é que vai ter mais potência de sabor? Isso que eu acabei de falar, esse gratinado, ou os seus legumes bem preparados, grelhados ou assados? Então, assim, para mim, Paula, adoro os dois, adoro as duas opções. Mas eu sei, para mim, pelo menos, eu tenho uma tendência a exagerar muito mais na quantidade se eu for no gratinado, porque para mim tem muito mais potência de sabor. E é isso que a gente tem que ficar, de olho, tá certo? Perguntaram aí em relação às exceções, eu geralmente costumo indicar 2 exceções por semana para os meus pacientes e para os alunos do Comer e Treinar. Teve gente que perguntou aí como se torna aluno do Comer e Treinar, abrirei inscrições no final do mês, tá certo? Participe da Semana de Destrava e Emagrecimento. Gente, a Semana de Destrava e Emagrecimento é muito legal, de verdade. Tem aulas exclusivas voltadas só para quem se inscreve na semana. Eu vou fazer lives todos os dias aqui no Instagram, todos os dias às 8 horas da noite ao longo dessas próximas 2 semanas, mas só para quem se inscrever na Semana de Destrava e Emagrecimento vai ter acesso a 3 aulas exclusivas, onde eu realmente dou o pulo do gato, onde você vai entender se você está travado, como fazer para destravar. Lúcia, falar de tamanho de porções é bem complicado aqui na live. Por que, na verdade? Porque isso vai depender, observe que assim, eu poderia falar, na média para uma mulher, entenda que, eu já fiz até uma live sobre isso, entenda que na média, carne, se você come carne ali 1 ou 2 vezes no dia, em média 100 gramas a porção. Se você vai fazer um bolo low carb, talvez uma medida bacana fosse uma fatia de até 50. Eu poderia até ficar chutando coisas aqui, mas na verdade, Lu, isso se torna muito complicado. Por quê? Porque eu não sei quais são as combinações que você vai fazer no dia. Eu não sei quais são as combinações, eu não sei quantas refeições você faz no dia. E na verdade, a dieta ser hipocalórica ou não é resultado do somatório de tudo que você faz hoje,
e amanhã o dia inteiro, e depois de amanhã o dia inteiro. Tanto que dentro da semana de Strava e emagrecimento, que a gente tem a comunidade do Facebook, o que eu peço para vocês geralmente? Eu peço para vocês fotografarem todos os pratos do dia e, de preferência, quando for na comunidade, posta tudo de vez. Meu dia foi esse, café da manhã, almoço, lanche e jantar, foi isso. Porque isso me dá uma visão total do seu dia. Porque se você me fala assim, meu café da manhã é esse. Aí eu penso, tá, essa mulher faz café da manhã, almoço e jantar, ou ela faz almoço, café da manhã, lanche da tarde, almoço, lanche da noite, jantar, ceia, sei lá. Entende? Eu não consigo ter a visão do todo. Em resumo, Lúcia, participe da Semana de Strava e Emagrecimento. Em resumo é isso. Tá lá, o link tá lá no meu perfil. Participa, Lu, beleza? Val aqui, ó. A Semana de Strava é o start pra mudança. Na semana perdi 2 quilos. Val arrasou. E hoje é aluna do Comer e Treinar e tá perdendo muito. Show de bola, Val. Eu queria falar até da minha aluna do Comer e Treinar, Lu. Lu tá aí, Lourdes. Não sei, eu tenho 2 Lourdes na minha turma dessa vez. Mas uma das Lourdes, ela foi muito legal, porque ela entrou no Comer e Treinar e ela já disse desde o início. Primeiro que ela botava as fotos dos pratos e só prato show, que eu não conseguia nem dizer onde é que ela estava errando. Pratos muito bons, baseados em comida de verdade, tudo maravilhoso. E Lourdes falando, rapaz, já passei por um monte de nutricionista, já fiz um monte de coisa, não destravo não, viu? Tô nesse peso há um tempão. Eu falei, rapaz, essa mulher vai destravar, não vai destravar aqui dentro do Comer e Treinar. E em resumo, estamos na 3ª semana do desafio 21 dias e no final da primeira semana, Lourdes estava com nada mais nada menos que menos 2,5 kg na balança. Arrasou, Lourdes destravou. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Porção é a chave. Porção e combinação ao longo do seu dia é a chave do negócio. E uma outra coisa que eu botei aqui dentro desse tópico ainda... O pessoal aqui do YouTube aqui, Regina tá dizendo aqui que fez a receita dos tomates. Regina dizendo que fez a receita do tomate confit. Valeu, Rei, obrigada pela moral. Aí, Elenil já fez também. Que também não conseguiu entrar na comunidade. Cris não conseguiu entrar na comunidade, será liberada em breve, hein? Peraí, que comunidade estamos falando? Da Semana de Strava? Ainda não começamos, hein? A comunidade exclusiva do Facebook para os alunos para a Semana de Strava e Emagrecimento vai ser liberada no sábado, tá, galera? Então se inscreve, porque aí todos vocês vão receber o link para participar da comunidade do Facebook. Paula, não tem o Facebook, e aí, como é que eu posso participar da comunidade? Não participa. Se você não tem Facebook, você não vai participar da comunidade. E eu te digo, você aprende muita coisa na comunidade. E ao longo da semana eu faço lives exclusivas dentro da comunidade de perguntas e respostas. Eu entro lá só para responder a galera. É muito legal, gente, de verdade. A gente tem costume de ficar com o pé atrás quando o negócio é de graça, né? De graça. Acredite, você vai aprender muita coisa. Se inscreva, é de graça. Se inscreva. Estão pedindo aqui a receita do bolo. Estão pedindo a receita do bolo, Vou gravar. Vou gravar a receita do bolo com whey protein. Vocês gostam de uma whey protein? Por sinal, subiu a pergunta aqui. Pode whey protein? Pode whey protein, com certeza. Eu diria só para olhar a lista de ingredientes, buscar uma whey protein 100% stevia, 100% adoçante natural de preferência. Tá certo? Lourdes está aí na live? Acho que não, né? Acho que Lourdes não tá aí não. Tá no YouTube, boa. Gente, outra coisa que eu queria dizer pra vocês, então, que é uma coisa que vocês vão aprender muito na Semana de Strava e Emagrecimento, porque lá eu vou falar muito, que é justamente a relação proteína versus energia da dieta, carboidrato e gordura. Isso é uma conta para ajustar. Então, provavelmente, o que é que Lourdes fez? Ah, foi mágica, então, que você fez para essa aluna que não estava destravando nunca e simplesmente perdeu os 2,5 kg? Não. Ela viu através de um plano alimentar ali ajustado, né, que eu fiz para a galera dentro do desafio 21 dias, que é um desafio que a gente tem dentro do programa Comer e Treinar. Ali ela viu que era uma questão de erro de proporção. Tava entrando carboidrato de mais para proteína de menos, mesmo estando ali, mesmo sendo comida de verdade. E aí tá também o X da questão, galera. Comida de verdade tem calorias. Comida de verdade tem carboidrato, proteína e gordura, graças a Deus. Se não tiver, na verdade, não é comida de verdade. Então, gelatina não é comida de verdade, tá? Gelatina diet. Gelatina diet não é comida de verdade, tá certo? Faça isso mesmo que você tá fazendo, por favor. Aperta aqui a fundo o dedo nesse coraçãozinho e você do YouTube, dá um like aí. Deixa esse like aí no vídeo, dá essa moral aí pra Nutri. Aí, gente, outras coisas que eu queria falar em relação a isso, de observar o que é que eu devo observar quando eu tô travado na balança. Tudo que eu falei aqui de início é olhando um pouco mais o macro, né?
é olhando aqueles erros que são um pouco mais grosseiros. Mas existem erros, assim, às vezes minuciosos, que são detalhes realmente que a gente pode estar cometendo e que são coisas até mais difíceis, que a gente tem que passar um pente fino mais e que às vezes até por conta disso vale a pena buscar profissionais especializados, né, para tentar corrigir, claro que sim. Uma das coisas que eu botei aqui é que você pode estar literalmente muito estressado. Uma das coisas que que acaba contribuindo para esse estresse crônico é privação de sono. Então, se o seu sono realmente não tá bom, não tá bacana, tenha certeza, isso pode impactar? Pode sim. Eu tava, na verdade, até falando com meu marido outro dia, essa semana agora, a gente falando assim de hipertrofia muscular, né, de ganho de massa magra, e falando dessa questão de que muitas vezes chega o limite fisiológico da pessoa, né? Assim, que ela não consegue mais ganhar massa magra porque chegou no limite que o corpo dela consegue. Aquilo daria o máximo que a célula muscular dela consegue hipertrofiar. Ela não vai conseguir muito mais do que isso. Então, sim, existe esse limite fisiológico para cada pessoa também. Mas aí a gente estava discutindo, né, que, nossa, quem será o adulto, pai ou mãe, né? Enfim, que trabalha ou que é mãe exclusivamente ou que é pai exclusivamente, mas que tem ali afazeres do mundo adulto. Quem é que consegue atingir o potencial fisiológico? Porque para eu pensar em atingir o meu potencial fisiológico, seja de hipertrofia, seja de emagrecimento, muitas vezes eu tenho que estar pensando em estar controlando todas as variáveis. Dormir bem. Pai e mãe já não se identifica com isso, né? Dormir bem, se tem um filho pequeno, pelo menos. Dormir bem, não ter muito estresse, né? Conseguir treinar com a frequência ótima e no melhor sempre. Conseguir se alimentar da maneira mais otimizada de todas. E são coisas que no mundo real, adulto, é difícil de fazer. É muito difícil. Então, às vezes, ter um sono de qualidade, onde você vai dormir cedo, consegue ali levantar também cedo, já que vai dormir cedo, acorda cedo, mas tem um sono profundo de qualidade, consegue realmente se alimentar muito bem ao longo do dia, não é tão estressado assim, consegue gerenciar muito bem as emoções. Isso tudo contribui para o emagrecimento. E muitas vezes, gente, falando do emagrecimento em si até, cuide muito disso aqui. Da parte da mentalidade, né? E a gente cuida disso daqui, uma das coisas é alinhando da maneira correta a expectativa com realidade. Não jogue, não bote sua expectativa lá em cima para perda de peso. Não faça isso, não é real. Assim, é injusto às vezes a gente querer mirar no exemplo que a gente viu na rede social ou que a amiga da gente perdeu. Mas, cara, a história da nossa amiga ou daquela pessoa da rede social que perdeu sei lá quantos quilos em um mês ou em uma semana, se aquilo realmente é real, até esse é o primeiro ponto, às vezes a história dela não é a nossa história, então não sejam tão duros assim com vocês. Criem expectativas que realmente conversam, que elas estão alinhadas com o seu histórico. E lembre que uma pessoa que já, por exemplo, ao longo da vida sofreu muito com o efeito sanfona, você já perdeu e ganhou diversas vezes uma quantidade grande de quilos, de 10 às vezes 15 quilos, você vai ter a mesma resposta de emagrecimento do que uma pessoa que pela primeira vez está no auge do peso dela, que nunca passou por esse efeito sanfona tão grande, que é uma pessoa jovem que está na primeira vez no auge do peso dela. Não, essa pessoa vai tender a responder muito melhor do que você. Muito melhor. Melhor que eu digo é mais rápido, um nível, uma quantidade de peso maior no mais curto espaço de tempo. Ela vai tender a responder mais rápido. Então é injusto às vezes a gente querer se comparar com qualquer outra pessoa que a gente não sabe a história e que tem uma história muito diferente da nossa. Ou seja, a gente fica penalizando a nossa mente, né, e se autoflagelando ali por criar uma expectativa fora da nossa realidade e querer alcançar isso e se frustrar quando a gente não alcança. E isso, claro, só traz estresse para a nossa cabeça, né? A gente usa a balança ali e aí toda semana a gente se pesa e se a gente não vê o peso descendo, a gente fica mal, aquilo acaba com a gente, aquilo cria
na verdade, parece um campo minado ali. Isso facilita que a gente se boicote, porque a gente fica para baixo, a gente pensa, nada dá certo mesmo? Quer saber? Dane-se. Eita, e aí quando a gente aperta esse botão do dane-se, aí sim que a gente começa a regredir e a gente começa a dar os passos para trás novamente. Então, não aperte jamais o botão do dane-se. Entenda hoje, internalize que o emagrecimento, ele pode e deve ser um percurso gostoso. Tá, vai ser ultra gostoso, maravilhoso, perfeito? Não, isso aí se chama zona de conforto. E o resultado bom de emagrecimento, ele está fora da zona de conforto. O resultado bom de emagrecimento é aquele que a gente vai fazer, a gente vai colocar algum nível de esforço. Algum nível. Precisa ser esforço aqui no topo? Eu preciso estar ali sentar na frente daquele prato e falar, misericórdia, vamos nessa, agora é isso aqui, quero emagrecer, tenho que encarar isso. Não, minha amiga, se tiver dessa forma tá errado e você não vai ter resultado. Em breve você vai desistir desse negócio de tão penoso e sacrificante que tá. Então não é para ser tão penoso. Mas vai ser fora da zona de conforto? Vai, é emagrecimento, velho. É emagrecimento. Hipertrofia é mais dentro da zona de conforto. Mas emagrecimento é um pouquinho mais fora da zona de conforto. Mas o que é que eu quero dizer? Minha galera do Comer e Treinar, diga aí, uma panquequinha de banana no meio da tarde, com um cafezinho com leite, panquequinha de banana, não rola? Não dá para emagrecer fazendo isso? Vocês já não comprovaram que dá para emagrecer fazendo isso? Então observe, não é para ser tão penoso. Mas tenha certeza, se hoje você está travado na balança, alguma coisa fora da zona de conforto vai precisar ser. Você vai ter que estar disposto a isso. Mas a diferença é o quão fora da zona de conforto é. E se você botar um negócio muito hardcore, tem prazo de validade. Você pode até fazer isso, mas tem prazo de validade. Provavelmente vai durar 15 dias, 3 semanas no máximo. Depois, você tem que trazer novamente ali para um pouquinho dentro de uma zona, um pouquinho mais, né? Ali na beirinha da zona de conforto, porque senão não vai dar certo, tá bom? E aí outra coisa que eu queria dizer para vocês, que quem está travado na balança tem que se atentar também, é se por qualquer motivo você não está com metabolismo lento. O que é metabolismo lento? A gente chama de metabolismo lento aquela pessoa que ela tem uma taxa metabólica basal. O que é isso? Quanto você gasta de calorias em repouso? Eu, Paula, para permanecer aqui, sem falar. Parada, vegetal. Parada ou deitada, né? Sentada ou deitada. Minha taxa metabólica basal gira em torno, em torno de 1.100 calorias. Por quê? Porque eu sou pequena, né? Eu tenho uma estrutura pequena, eu tenho um peso pequeno, eu tenho uma massa magra relativamente pequena. Então, minha taxa metabólica basal, eu já aferi, né? Em torno de 1.100 calorias. Mas o esperado, para mim, é que seja em torno disso, porque eu sou uma pessoa pequena. Quanto menor é a estrutura da pessoa, menor tende a ser o quanto ela gasta em repouso, o quanto ela precisa para viver em repouso. É isso a que se refere a nossa taxa metabólica basal, o quanto a gente gasta de calorias, o quanto o nosso corpo usa de calorias para se manter vivo. Desconsiderando qualquer movimento, desconsiderando qualquer atividade, desconsiderando o gasto de energia que eu vou ter até digerindo e absorvendo os nutrientes. É totalmente parado mesmo, em repouso total. E o que é um metabolismo lento? Mas o seu metabolismo é lento então, Paula? Não é. O esperado para mim é que eu tenha ali mais ou menos esse gasto, entre 1.000 e 1.300 provavelmente, e eu estou gastando ali entre 1.100 e 1.200. Está totalmente dentro do esperado. Vou falar como medir, Cris. Totalmente dentro do esperado. O lento é aquela pessoa que ela deveria, que o esperado para ela, pela massa corporal dela, ou seja, pelo peso dela, pela quantidade de músculo que ela tem no corpo, o esperado para ela era, às vezes, por exemplo, 1.500 calorias, mas ela gasta 1.100.
1.200 calorias. Ela gasta 300, 400 calorias abaixo do que era esperado para a estrutura corporal dela. Como é que eu meço isso? Padrão ouro a título de clínica, né? É uma máquina chamada calorimetria indireta, que eu não aconselho ninguém a fazer nessa época de Covid que estamos vivendo. Que, na verdade, é uma máquinazinha que, claro, é higienizada nas clínicas e tudo, mas é uma máquinazinha que você coloca aqui e você respira. Você faz troca de gases ali e por essa troca de gases ele chega na sua taxa metabólica basal. Mas também boas bioimpedâncias, boas máquinas de bioimpedância. Como é que eu tenho? Pô, vou fazer o merchan, né? Não tenho como não fazer o merchan. Como a máquina que eu tenho lá na clínica, você é de São Paulo, quer saber quanto é a sua taxa metabólica basal, uma estimativa da sua taxa metabólica basal? Vem para a clínica Você Bem para fazer o exame de bioimpedância na Embare 770, que hoje é o padrão ouro, a melhor máquina de bioimpedância que a gente tem no mercado. Então, boas máquinas de bioimpedância, elas estimam, e é com base em modelos matemáticos que são oriundos da calorimetria indireta, ou seja, é bem sensível. Então você pode fazer simplesmente uma boa bioimpedância e você vai ter lá a estimativa da sua taxa metabólica basal, tá bom? Então, gente, o metabolismo lento é isso, é aquela pessoa que gasta muito menos do que deveria ser para ela e para a estrutura corporal dela. E por que acontece isso, Paula? Pode ser por um somatório de fatores, na verdade, vários fatores diferentes. Mas uma das coisas que a gente já sabe, que eu já falei muito aqui em outras lives, é o tal do efeito sanfona. Sim, a pessoa bater mais 10, menos 10, mais 15, menos 15, mais 20, menos 20 quilos ao longo da vida, cada vez que ela bate um peso, que ela desce e volta a bater um peso mais alto, no momento em que ela reduz o peso, a taxa metabólica basal reduz um pouco, isso é o esperado. Entenda, eu, Paula, pequena, 1.100 calorias de gasto de taxa metabólica basal. Eu, Paula, se eu engordar 20 quilos, o que é o esperado? O esperado é que eu aumente a minha taxa metabólica basal com 20 quilos a mais. Eu vou ter uma taxa metabólica basal maior se eu aumentar o meu tamanho, a minha massa corporal. E não estou falando só de músculo, de gordura também. Eu vou aumentar a minha taxa metabólica basal. Por quê? Porque um corpo maior precisa de mais energia em geral, para manter todas as funções vitais, para manter tudo. Precisa de mais energia. Meu coração vai bombear com muito mais força para eu espalhar sangue para minha periferia, para tudo, para o meu corpo inteiro, por exemplo. Eu preciso de mais, eu vou ter um gasto maior, é inevitável. A grande questão é que quando eu saio desses 20 quilos a mais e volto para esse meu peso de hoje, meu metabolismo desce e fica compatível com uma pessoa de 50 quilos. Só que aí o problema é que quando eu volto a bater 70 quilos, fui para 50, mas eu voltei a bater 70 quilos. Você acha que quando eu volto para os 70, meu metabolismo ele volta compatível a uma pessoa de 70 quilos? Ele até volta a subir, mas ele vai subir um pouquinho menos. Ou muitas vezes não vai subir. Entende? Ou seja, cada vez que eu bato lá em cima e desço, e eu bato lá em cima e eu desço de novo, o meu metabolismo ele reduz de maneira desproporcional à minha perda de peso. E aí, cada vez que eu for voltar, o meu metabolismo vai sofrendo com isso. E qual é o recado que eu tenho em relação a isso? Faça dessa vez agora a última vez que você vai emagrecer. Entenda agora e bote a mão na consciência e fale: tô cagando o meu metabolismo com essas idas e vindas. Não quero mais que isso aconteça. Agora entendi. Esse é um dos motivos a mais que eu vou usar para entender que, de fato, essa vez tem que ser a derradeira. Eu tenho que dar um ponto final agora. Certo? Então, é aquela coisa, gente. Olhe um pouquinho para o seu histórico e veja o que é que você já fez que te trouxe resultado a curto prazo, mas aí você voltou a ganhar todo o peso novamente. Entenda, esteja disposto, claro, a muitas vezes até testar coisas que talvez sejam até
parecidas com o que já aconteceu. Às vezes pode, às vezes a gente simplesmente está num momento diferente da vida, com outra consciência. Então, às vezes, algo que não funcionou pra gente há 10 anos atrás, talvez hoje, em quem a gente é hoje, com a nossa vida hoje, talvez hoje se encaixe, caia como uma luva. E a gente veja que aquela mesma estratégia talvez hoje se encaixe muito bem. Então, a gente também não tem que ter medo de testar estratégias que funcionaram, mas que às vezes funcionaram talvez ali por um período limitado, ou seja, tem que ser um olhar muito individualizado. Mas estude com carinho o seu histórico para não cair nos mesmos erros. E talvez o erro de pelo menos boa parte das pessoas é o tal do imediatismo. E entenda, eu não estou te julgando, não. É óbvio que todo mundo guarda em si um pouquinho de ansiedade de querer o resultado para ontem. Isso é o natural do ser humano. Todo mundo é assim, algumas pessoas mais, outras menos. Mas no final, quando a gente começa uma coisa, é óbvio que a gente quer colher os frutos disso rápido, óbvio. Só que pare para pensar se não é essa ansiedade exagerada, esse imediatismo exagerado que fez você, por diversas vezes ao longo da vida, perder um monte de peso, mas na vez seguinte voltar a ganhar tudo de novo. É o que eu digo, gente, assim, eu não sou contra estratégias mais apertadas. Eu não sou contra. No meu programa, no Comer e Treinar, a gente tem o desafio 21 dias, que eu diria que, assim, ele não é tão mais apertado do que aquilo que eu prego, não é. Não é loucura. O desafio 21 dias definitivamente não tem loucura ali. Mas talvez seja, para boa parte das pessoas, seja um pouquinho mais apertadinho. Tudo bem fazer isso por 21 dias quando você tem conhecimento do que deve ser a base da sua alimentação. Quando você já faz algo bom, tem um mínimo de resultado com aquilo que você faz, mas você quer dar uma acelerada, você quer dar um sprint por um período mais curto. Não tem problema, não é errado fazer isso. Não é errado querer resultado rápido. Mas entenda que você se coloca numa zona de risco muito grande para isso dar errado quando você não tem o mínimo de conhecimento para entender o que é que deveria ser a base da sua alimentação. Você tá longe de ter essa base organizada. Até ontem você estava comendo uma caixa de bis no meio da tarde e hoje você fala: vou fazer bem apertado. Não vou botar mais nada disso aqui. Vai ser ovo de manhã, ovo e queijo de manhã, de tarde omelete de claras. Meio-dia, né? Omelete de claras de tarde, não vou comer nada, chá verde pra dentro, à noite salada com peito de frango. Ontem você estava comendo uma caixa de bis de tarde e hoje você vai fazer um protocolo desse. Me diga, você acha que você está no caminho correto? Realmente você olha para a linha do horizonte aí e enxerga um emagrecimento duradouro? Se até ontem estava tudo errado, você não tem noção do que é uma base minimamente confortável e que te traz resultado de emagrecimento, e hoje você vai trancar tudo, apertar o máximo ali do carboidrato e da gordura, otimizar a proteína. Você vai ter resultado a longo prazo. Não, acho difícil. Você aguenta fazer isso 2 semanas. Depois, meu amigo, se você não tem noção de como organizar suas exceções, do que você deve colocar no seu dia a dia, do mínimo, como eu disse, que tá ali na bordinha da zona de conforto, é aquela coisa, claro, que você tem que escolher. Você faz um exercício mental de falar: não, tô em emagrecimento, vou ponderar um pouco, vou diminuir um pouquinho a porção disso, aumentar a porção disso daqui. Isso é ponderar, você está em emagrecimento, você vai ter que chamar a consciência às vezes para fazer parte. Mas não é uma tortura, longe disso. Nem de longe é uma tortura, pelo contrário. Você vai vivenciar muitas vezes momentos extremamente prazerosos. Como é o que eu falei, por exemplo, da panqueca de banana. Gente, tá rolando treta aí. Enfim. Não dá para ler as respostas, tá certo, gente? Daqui a pouco eu vou ler as perguntas aí pra gente ver.
Mas, assim, eu espero que eu tenha conseguido dar esse panorama um pouquinho geral de quais são erros pontuais, assim, que vocês podem estar comentando. É muita coisa, gente, é muito detalhe mesmo. Tem a questão do estresse, do sono, de alinhar expectativa e realidade, de cuidar, inclusive, da parte de micronutrientes, né, de trazer uma gama boa de vegetais para a base da sua alimentação. Porque, sem dúvida, minerais e vitaminas é o que fazem todo o nosso maquinário girar ali, sem eles também nada tende a funcionar, então não adianta ter uma alimentação que ela é hipocalórica, mas ela é pobre nutricionalmente, não adianta ser dessa forma. Então eu sei, são muitos detalhes para cuidar, mas eu espero realmente ao longo de todas essas próximas lives, que é muito conteúdo, é muita coisa para falar, eu espero que quem quiser se aprofundar, se inscreva na Semana de Strava e Emagrecimento, e esteja realmente disposto e aberto a ouvir um pouquinho cada dia para que esse quebra-cabeça, no final das contas, ele vá se formando e você entenda que sim, que o caminho do emagrecimento é possível de ser prazeroso também. Se não for prazeroso, pelo contrário, se for extremamente penoso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos ver aqui. Valeu, galera. Obrigada por todos os elogios. Se inscreva. Para se inscrever na Semana de Strava e Emagrecimento, o link tá lá no meu perfil, tá bom? Se inscreve, link tá lá. Alguém não deve ter entendido alguma coisa. Enfim, acontece, gente. Não se revolte. Aqui, acho que achei. Essa live é para quê, afinal? Você não está passando estratégias ou explicando o motivo do corpo estar travado na balança. E está só enchendo linguiça, Tamara. Acontece, gente, acontece. Tamara, bom, eu te convido para, se você quer saber detalhes, Tamara, se inscreve na Semana de Strava e Emagrecimento. Eu considero aqui que nessa live de hoje eu não só enchi linguiça, tá certo? Falei muitas dicas que sim, na prática elas são aplicáveis, só que óbvio, existe o conhecimento teórico que a gente precisa saber, que acho que foi hoje que eu passei um pouco mais da teoria, e tem, claro, as dicas práticas em si, que a partir da semana que vem, em maratonas de lives a partir de segunda-feira, vou conseguir passar muitas dicas práticas, que aí sim tem relação com os alimentos em si, com proteína, carboidrato, gordura, o que, como montar os pratos. Isso a partir de semana que vem, tá bom, Tamara? Então, se você quiser, tá convidada para participar da Semana de Strava e Emagrecimento. Cassandra falando aqui, o programa Comer e Treinar mostra todas as estratégias de como perder e manter... Boa, Cá, isso aí, minha aluna que já perdeu... Quantos quilos, Cassandra? Nem me lembro, muito! Vanessa falando aqui, estou tomando um remédio para ansiedade, que me dá muita fome. Ixi, como faz, Van? Óbvio que sempre que entra algum medicamento na jogada e que ele causa algum efeito colateral, que boa parte das vezes é isso, simplesmente aumentar muito a sensação de fome, aí no final das contas, Van, claro, é pesar os prós e contras ali e imagino que até se for um tratamento para ansiedade, obviamente você precisa dele, foi prescrito provavelmente pelo seu psiquiatra, você precisa desse medicamento. Talvez a primeira coisa seria conversar com um psiquiatra, falar do efeito colateral, ver se existe outra possibilidade que te traga os mesmos benefícios e não traga esse efeito colateral. Mas não havendo essa possibilidade, aí é entender o que é menos possível de te causar um ganho de peso, por exemplo. Então eu diria principalmente investir nas fontes de proteína, claro, sempre vou falar das proteínas aqui, porque talvez seja o nutriente, falando da proteína em si, é o nutriente menos provável de te levar a um ganho de peso. Então, investir especialmente no aumento da porção das proteínas magras. Então, se eu falo de carnes magras especialmente, isso aqui, Ivan, eu tô falando minha fome está muito exagerada. O que é que eu devo fazer? Principalmente nas suas refeições principais, que são aquelas que você já traz proteína para participar. Capriche mais na proteína delas. Por quê? Porque se você finaliza uma refeição que você tinha uma oportunidade de estar comendo um bom prato com muita salada, com muitos legumes, está mastigando bastante nesse prato e trazendo a proteína a seu favor, que é o nutriente que dá mais saciedade. Se você não faz isso nesse momento e, por exemplo, num prato de almoço, você faz um prato ali bem comedidinho, menor, isso te gera uma fome ao longo da tarde, que muitas vezes é um período onde você
certamente não vai ter acesso a uma fonte de proteína. Depende se você está fazendo home office, depende se você está no trabalho, enfim, na rua. Mas geralmente o período da tarde é um período que as pessoas buscam mais snacks, e snacks práticos, por exemplo. E aí geralmente vai ser principalmente fonte de carboidrato ou gordura. Então não queira matar sua fome, deixar para matar sua fome ao longo da tarde com esse tipo de snack. Escolha nas suas refeições principais já turbinar e às vezes até dobrar a fonte de proteína, e nesse caso escolhe especialmente uma fonte de proteína mais magra, porque lembre, carne é fonte não só de proteína, mas de gordura também. Então se você aumenta muito a quantidade de uma carne que ela já tem um teor muito grande de gordura, você não só está dobrando a quantidade de proteína, que provavelmente seria ingênuo, não teria efeito nenhum no seu ganho de peso, mas você também está dobrando a quantidade de gordura que está entrando na sua refeição. Então, nesse caso, prefira muito mais um peito de frango que, feito da maneira correta, pode ficar suculento, gostoso, não fica ressecado. Os peixes, em geral, mesmo até os peixes gordos, eles vão apresentar uma quantidade de gordura muito menor do que seria uma carne gorda. Então, eu acho que ficar ali nas carnes mais brancas, por exemplo, especialmente peito de aves, pode ser uma solução, e aumentar. Aproveitar esse momento e dobrar a quantidade, se for o caso. Comia 100 gramas, coma 200. Coma 200 gramas só do peito de frango. Traga toda a salada e os legumes do mundo. Finalize o seu almoço pleníssima. Aumentando nisso, nesses nutrientes, provavelmente sua saciedade, sua fome vai ficar muito mais controlada ao longo do período da tarde, que imagino eu que tarde e noite seja o principal problema. E como você vai estar mexendo principalmente na proteína e nos legumes e verduras que tem muito pouco teor em amido, carboidrato, isso não vai ser um problema, porque não vai estar entrando muita energia. Lembre que energia para o nosso corpo é carboidrato e gordura. Então, se eu aumento muito a quantidade de carboidrato e gordura que entra, se eu falo, poxa, eu quero ficar mais saciada, então eu vou aumentar a quantidade de arroz, de feijão, de batata que entra no meu prato. Sim, você está usando alimentos brutos, o que seria algo interessante, mas você está escolhendo principalmente aqueles que são fontes de carboidrato. Então, a chance disso acabar te contribuindo mais para um ganho de peso, considerando que vai entrar numa quantidade mais exagerada, é muito grande. Então, prefira sempre exagerar na fonte da proteína e, claro, salada, legumes, tá certo? E aí, só um adendo, lembrando sempre que, e isso vale também para essa primeira parte da live que eu estava falando, às vezes o fato da gente aparentemente tá fazendo tudo certo até, mas tá entrando caloria demais sem querer querendo, pode ser com a gordura de adição, tá bom? Então, claro, legumes e verduras são super interessantes, tem muito pouco teor em nutriente energético, então são excelentes para a gente trazer para as nossas refeições. Mas lembre que se você faz tudo, né, pesando talvez um pouco a mão no azeite, na manteiga que você coloca para refogar e trazer mais sabor para esses alimentos, que eu sou totalmente a favor, acho que a gente tem que trazer mesmo, mas modere, tá certo? Porque se você pesar muito a mão e você ainda trouxer uma quantidade muito grande desses alimentos para participar do prato, lembre que você vai estar trazendo cebola, pimentão, brócolis, couve-flor, mas também azeite, também manteiga, e isso conta um pouco mais para o nível calórico do seu prato. Então, se você modera na porção, ok, mas se você vai usar uma porção muito grande disso, que está refogado, que está lá embebido no azeite, você vai estar somando mais calorias a partir de gordura também. E é do carboidrato e da gordura que o nosso corpo obtém energia. E lembre que o que a gente quer é que ele obtenha energia da gordura, mas não essa gordura que a gente está adicionando na alimentação, e sim da nossa gordurinha que está aqui estocada.